Boa tarde, pessoal. Graças a paz. E aí, como é que vocês estão? A gente tá aqui, mais uma vez, né? A gente se encontra por aqui para continuar estudando um pouquinho sobre a nossa disciplina e para continuar estimulando os irmãos a trazerem a igreja para o contexto do nosso estudo, o contexto do nosso material e continuar divulgando, assim, o ensino teológico para que a gente chegue ao pensamento de que quanto mais a igreja se capacita teologicamente, mais a igreja ela cresce, não só numericamente, mas em qualidade. E quanto mais a igreja cresce em qualidade, melhor fica a nossa sociedade cristã nesse momento em que a gente vive. Tá ok? Então vamos lá. Nossa disciplina, como todo mundo já conhece, né, Pentateuco, é uma disciplina que exige bastante estudo da nossa parte, mas é uma disciplina que é bastante prazerosa de estudar, embora os livros eles pareçam um pouco cansativos, mas são livros que temos fantástico, são livros que ensinam bastante. Então, mais uma vez, a gente fazendo aquele velho panorama geral, né, do que a gente vê através do Pentateuco. Quando a gente divide tudo em bloco, tudo que a gente estudou até aqui, o que foi que a gente fez com o Pentateuco? Nós pegamos o Pentateuco e tentamos observar ele pela ótica de algumas esferas. Primeiramente, nós tentamos observar o Pentateuco pela esfera histórica. É o impacto histórico do Pentateuco para o próprio contexto escriturístico, o impacto histórico do Pentateuco para o povo que saía do Egito, esse povo que tinha um contato com várias culturas, um povo que ainda não tinha uma compreensão dos fatos total. Então, qual o impacto histórico do Pentateuco para esse povo e o impacto histórico do Pentateuco para a igreja do Novo Testamento e o quanto esse impacto histórico foi importante para o desenvolvimento da fé cristã. Nós tentamos observar o Pentateuco também pelo aspecto geográfico, para que nós entendamos todo tipo de localização, o que realmente acontecia, como acontecia e onde aconteciam os eventos do Pentateuco, para que a gente possa se nortear nos ensinos do Antigo Testamento e assim poder trabalhar com um pouco mais de veracidade a organização geopolítica do Pentateuco. Nós tentamos observar o Pentateuco pelo aspecto cultural. Nós entendemos que toda uma cultura já havia desenvolvida ali, mas a partir dali também se estabelece princípios culturais muito fortes do povo de Deus. Então nós observamos todos esses parâmetros ali também nos nossos estudos iniciais acerca do Pentateuco. Trabalhamos também as questões éticas e morais, o desenvolvimento do conceito ético e moral no meio do povo de Deus, que pega a partir do Gênesis como base doutrinária e se estende até Deuteronômio, e mais propriamente a gente vai vendo, se divulgando nos livros, cada vez mais os aspectos éticos eles crescendo, eles se desenvolvendo, os aspectos morais eles ficando mais sólidos, cada vez melhores estabelecidos, e assim o povo de Deus ir ganhando uma casca, ganhando uma identidade realmente no Antigo Testamento, e assim se firmando como nação de Israel, como povo judeu, para chegar no Novo Testamento com uma consistência de realmente de povo, uma organizacional em todos os aspectos. Tentamos observar também o Pentateuco pelo aspecto religioso, pela esfera religiosa. É óbvio que nós vamos ver que todas as bases de adoração elas vão sair do Pentateuco. As bases de devoção a Deus, as bases de ligação do povo de Deus com o próprio Deus, elas vão se firmar no Pentateuco. Independente do livro, no Gênesis nós vamos ver o contexto religioso com base na experiência pessoal. As experiências que os homens de Gênesis tiveram com o Senhor vão nos remeter ao cunho religioso. Em Êxodo nós vamos trabalhar também com um pouco da experiência, mas já é uma experiência de Deus para com o povo e não do povo para com Deus. Um Deus que se manifesta em poder no meio do seu povo. Quando nós pegamos Levítico e Números, nós vamos ver experiências que já são um pouco mais de experiências práticas. É um Deus que começa a operar no meio do povo, mas esse povo ele vai caminhando à medida que Deus opera. Já em Deuteronômio nós vemos ali uma reunião e o aspecto religioso de Deuteronômio vai partir pelo princípio de obediência. As pessoas vão ouvir o que elas escutam, elas precisam pôr em prática. E assim nós vamos ver a religiosidade do livro de Deuteronômio, trabalhando assim todos os aspectos da esfera religiosa no Pentateuco. E nós chegamos, desde a aula passada, a questão do aspecto pedagógico do Pentateuco.
Qual a influência dos ensinos do Pentateuco ao longo da história, no período dos pais da igreja, modernismo, período da reforma, período do iluminismo, o que é que isso traz para a igreja, como é que tudo isso é colocado dentro da igreja contemporânea. E hoje eu queria convidar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode usar o Pentateuco dentro da igreja contemporânea. A gente já viu até a questão dos benefícios, né, que a gente ganha estudando o Pentateuco. Mas eu não queria nem me concentrar nos benefícios hoje. Eu queria ver realmente o que é que a gente pode fazer para que a igreja moderna ela volte a estudar o conteúdo do Pentateuco e como é que ela pode estudar esse conteúdo. O que é que a gente precisa fazer, como é que a gente direciona a igreja a trabalhar com os conteúdos do Pentateuco. Incentivar a igreja a trabalhar mais uma vez com o conteúdo do Antigo Testamento. A igreja moderna ela é uma igreja que ela é muito pautada no Novo Testamento. Período pós-reforma, a gente pode dizer que as igrejas elas passam a olhar para o Novo Testamento de uma forma muito gigantesca, porque a luz é dada sobre a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo ela é imensamente enfatizada, e é óbvio que nós não vamos dizer aqui que nós temos que tirar a ênfase de Cristo. Do contrário, nós temos que ensinar as igrejas a observarem a pessoa de Cristo a partir do Antigo Testamento e não só a partir do Novo. Eu acho até interessante que quando a gente vai incentivar, eu vejo até aí, principalmente nos Instagrams, que orientam as pessoas, né, a estudarem a Escritura. Aí as pessoas sempre fazem a pergunta, né, por onde eu começo a estudar a Escritura? Aí todo mundo responde, pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Não, minha gente. Por onde é que a gente começa a estudar a Escritura? Pelo Gênesis, pelo Antigo Testamento, pelo Pentateuco, pela origem de todas as coisas. Seria um crime teológico a gente pegar e dizer que uma pessoa precisa estudar a Escritura começando pelos Evangelhos. Não, mas a pessoa precisa estudar a Escritura começando por Cristo. Então ela tem que começar obrigatoriamente por Gênesis. Porque Cristo ele é predito no Gênesis. A primeira profecia messiânica com relação ao Senhor ela é dada no Gênesis 3,15. Então a gente não pode incentivar as pessoas a estudarem a Escritura a partir dos Evangelhos. Elas precisam estudar, obviamente, os Evangelhos. Mas elas precisam ter um norte para esse estudo. Então a igreja ela precisa começar a estudar do Antigo Testamento, passar todas as fases do Antigo Testamento, estudar todos os aspectos do Antigo Testamento e aí sim chegar no Novo. Quando a gente chegar no Novo, a gente vai chegar com a mente aberta no Novo. A gente vai chegar compreendendo tudo o que está acontecendo no Novo. E aí o Novo ele vai nos dar base para adentrar na história da igreja e nós vamos compreender todos os ensinos de Paulo, nós vamos compreender todos os ensinos de Pedro, os ensinos de Tiago, os ensinos de João, os ensinos de Judas. Nós vamos ter uma luz maior até para a compreensão do próprio Apocalipse, a revelação última da Escritura. Então há uma necessidade desse resgate de um estudo por parte da igreja. E esse estudo de forma continuada um estudo que a gente pode dizer que se inclui dentro da questão de revelação progressiva, ok? Então nós separamos aqui 5 aspectos que nós vamos destacar hoje na nossa aula, que vão nos dar um norte sobre como a igreja ela deve ou ela pode estudar o Pentateuco na nossa modernidade, no nosso contexto atual. O primeiro deles que eu queria destacar com vocês é tentar fazer com que a igreja ela volte os olhos para o Antigo Testamento. Nós já estávamos mencionando na nossa introdução que a igreja ela precisa voltar a entender o Antigo Testamento. E o Pentateuco ele tem um papel fundamental na compreensão do Antigo Testamento. Se a gente arranca o Pentateuco do Antigo Testamento, a gente perde o Antigo Testamento. Para um judeu, se a gente arranca a Torá, o Antigo Testamento ele perde sentido, porque a Torá é a lei, a Torá são os desígnios de Deus, a Torá são os pressupostos do Senhor para o povo de Deus. Então é impossível pensar em estudar a palavra de Deus sem o Pentateuco. Então hoje nós precisamos trazer essa consciência de volta para a igreja moderna. A igreja moderna ela tem uma ótica muito voltada para o estudo da graça do Senhor. E se menciona muito dentro das nossas igrejas que a graça ela é algo presente no Novo Testamento e não no Antigo. E isso é um erro teológico gigantesco. O Pentateuco em si ele é o ambiente da graça do Senhor. A graça do Senhor ela vai de ponta a ponta na Escritura. E pegar e caracterizar o Novo Testamento como graça e o Antigo Testamento como lei é um erro teológico grosseiro. A lei ela é presente no Antigo Testamento, mas tão presente quanto a graça. E a graça é presente no Novo Testamento, mas tão presente quanto a lei.
Então é uma correlação, lei, graça, graça e lei na Escritura, e nós precisamos acabar com esse mito dentro da igreja, de que a igreja ela divide os seus estudos em bloco, e quando nós estudamos o Antigo Testamento nós estudamos lei, e quando nós estudamos o Novo nós estudamos graça. E acabar também com essa cronologia, tempo da lei e tempo da graça. Também não existe essa cronologia na Escritura, tempo de lei e tempo de graça. O Antigo Testamento é um tempo superabundante de lei e graça, e o Novo Testamento é um tempo superabundante de graça e lei. Então vai haver uma correlação sempre das duas. Nas nossas vidas hoje, práticas, nós vivemos a lei do Senhor, porque como servos do Senhor, como cristãos de fato, nós precisamos vivenciar a lei do Senhor, mas vivenciamos pela graça. Nós vivenciamos pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, vivenciamos pela misericórdia do Senhor e pelo fato de nos abençoar com a sua graça. Assim nós temos o privilégio de servir a Ele. Eu acho fantástica a interpretação que Paulo vai dar quando ele escreve a Tito no capítulo 2. A graça do Senhor se manifesta salvando os homens, mas educando-os a viver uma vida de forma santa, justa e reta. Então, a graça que nos salva é a graça que nos capacita a vivenciar a lei do Senhor. Então, não há uma separação entre lei e graça. E para que a gente compreenda esse primeiro ponto da nossa aula, de que estudar o Pentateuco dentro da igreja moderna é trazer a igreja moderna para o contexto do estudo do Antigo Testamento, é necessário que a gente tire os mitos. Então nós precisamos acabar com esse mito de lei e graça. Precisamos acabar com o mito de que Jesus é uma figura do Novo Testamento. As pessoas elas precisam entender que o Messias ele é profetizado e entender cada parcela do Messias, e essas parcelas elas são reveladas no Antigo Testamento, mais propriamente do Pentateuco. E quando nós pegamos o Pentateuco e tentamos trazer ele para a igreja moderna, precisamos tirar um pouco o foco das historinhas do Pentateuco, né? Principalmente do livro de Gênesis, que até alguns pastores eles se exaltam, eu estou expondo o livro de Gênesis na minha igreja, mas o fato de expor o livro de Gênesis não significa que eu estou estudando o livro de Gênesis. É fantástica a exposição do livro de Gênesis, mas eu vou abastecer a igreja de histórias que a igreja já conhece. A igreja ela precisa se aprofundar na teologia do Pentateuco. E conhecer a teologia do Pentateuco implica em entender obrigatoriamente de teologia, de cristologia, de pneumatologia, de armarteologia, de soteriologia, de escatologia, porque tudo isso é presente desde o Gênesis até Deuteronômio. Nós vamos abastecer a igreja de teologia bíblica e de teologia sistemática. Obviamente que dosando cada contexto, dosando cada termo. Mas a igreja moderna ela vai começar a se habituar a estudar o Antigo Testamento. E a igreja moderna ela falha nesse estudo, porque há uma carência do estudo do Pentateuco. Tanto é que a grande maioria das pessoas, dos leitores bíblicos, eles acham a leitura do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, uma leitura cansativa, uma leitura enfadonha. É um texto desgastante, é um texto que não prende a atenção. No Antigo Testamento, os textos que prendem a atenção são os textos de reis, que vão falar dos reinados, são os textos de salmos, que são textos poéticos, belíssimos, que têm muito a ver com a minha vida, em particular com as crises que nós passamos, com as adversidades que nós enfrentamos. Então a igreja ela precisa quebrar essas barreiras, perder esses mitos. Nós, como estudantes da palavra do Senhor, nós precisamos apresentar a palavra do Senhor numa completude para a igreja. Apresentar a totalidade da palavra de Deus para a igreja, desde que nós estejamos realmente bem esclarecidos naquilo que nós estamos apresentando. Então, como primeiro ponto, eu queria trazer para vocês a necessidade que a igreja tem de voltar ao estudo do Antigo Testamento a partir do Pentateuco. Em segundo plano, como é que a igreja moderna ela pode aproveitar o Pentateuco? Primeiro, à luz do Antigo Testamento, trazer de volta o Antigo Testamento para dentro da igreja. Em segundo lugar, propor o estudo do conteúdo do Pentateuco a partir da história de cada livro. Não adianta a gente já pegar e querer aplicar a teologia de cada livro dentro da igreja, porque a igreja em si ela não é tão adepta à teologia, ela não é tão cheia, tão abastecida de teologia. Então, a princípio, a igreja ela precisa de informações históricas. A igreja ela precisa de informações acerca da composição do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números e Deuteronômio.
A igreja moderna ela não precisa só de composição, ela precisa aprender a se nortear dentro desses livros, então ela precisa aprender o texto de cada livro, precisa aprender o que é que está acontecendo ali, a história de cada personagem, não só o que acontece no livro com cada personagem, mas o que acontece na escritura com cada personagem, como cada personagem é visto na Bíblia de forma geral. Nós conhecemos o Adão do Gênesis, mas quem é Adão no resto da escritura? Nós conhecemos o Noé do Gênesis, mas quem é Noé ao longo da escritura? E assim sucessivamente. Nós vamos conhecer o Moisés do Êxodo, mas quem é Moisés ao longo de toda a escritura? O Josué de Deuteronômio, mas quem é Josué ao longo de toda a escritura? E assim nós vamos trazer isso para a igreja, trabalhar o Pentateuco de forma histórica com a igreja. E parece que nós só pensamos em trabalhar a história com a igreja quando nós estamos trabalhando os livros que nós chamamos de históricos, porque aí parece que a gente tem que adentrar a história dentro da igreja, ou quando nós estamos trabalhando na questão de pregação expositiva, que alguns pregadores, não são todos os pregadores expositivos, eles tentam trazer a igreja para dentro do texto e a partir disso eles usam o contexto histórico. Então hoje é necessário não só um despertar para a pregação expositiva, mas um despertar para o ensino expositivo dentro da igreja. A igreja ela precisa olhar para o Pentateuco, enxergar uma fonte histórica no Pentateuco e pegar essa fonte histórica e trazer para dentro da igreja. Quando nós olharmos o Pentateuco como fonte histórica, nós vamos ter uma melhor compreensão de todo o Antigo Testamento, melhorar a nossa qualidade no Novo Testamento e melhorar o nosso Evangelho para os nossos dias. Se a igreja atual ela realmente olhasse para o Pentateuco com os devidos olhos, nós íamos ter uma igreja bem mais aparatada teologicamente e biblicamente falando. Ok? Em primeiro lugar, trazer de volta o Antigo Testamento para dentro da igreja. Em segundo lugar, observar a história do Antigo Testamento dentro da igreja. Em terceiro lugar, com base no Pentateuco, nós precisamos condicionar a igreja a trabalhar o Pentateuco sobre o seu próprio contexto. Em primeiro lugar, voltar a trabalhar o Antigo Testamento. Em segundo lugar, estudar a história do Pentateuco para compreender o Antigo Testamento. Em terceiro lugar, estudar o contexto específico de cada livro do Pentateuco dentro da igreja moderna. É muito fácil olhar para o Gênesis dentro da igreja moderna e perguntar o conteúdo do Gênesis, porque todo mundo vai dizer, o Gênesis vai falar da criação, o Gênesis vai falar de Adão, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Então todo mundo vai ter isso muito bem esclarecido dentro da igreja. Mas qual é o propósito da escrita do Gênesis? Para quem foi escrito o Gênesis? Por que se usa o Gênesis? Qual o impacto do Gênesis em toda a escritura? Então isso não é trabalhado dentro das igrejas. Então há uma necessidade gigantesca hoje de trabalhar o contexto específico de cada livro dentro da igreja moderna. A igreja não precisa enxergar o Gênesis, ou ela não pode enxergar o Gênesis só como o livro da história de fulano, ciclano e beltrano. A igreja ela precisa enxergar o Gênesis como a composição escriturística que detém o maior conteúdo doutrinário da escritura e a base doutrinária de toda a escritura. Então a igreja precisa se nortear com relação a isso. Não só no Gênesis, a igreja ela precisa entender todo o contexto do Êxodo. Tá certo, o Êxodo é a narrativa do nascimento de Moisés e a narrativa da fuga do povo que se encontrava no Egito, das mãos de Faraó. Mas qual o pano de fundo de tudo isso? Qual a compreensão que se dá de tudo isso? O que de fato acontecia com o povo lá? E o que é que esse impacto do povo lá interfere na minha vida cristã hoje? Então tudo isso precisa ser tratado dentro da igreja. A igreja precisa de uma boa compreensão do livro de Levítico, como eu tenho comentado com vocês. Nós somos condicionados a olhar o livro de Levítico com a ótica do autor aos Hebreus. Então nós olhamos o livro de Levítico por uma única ótica, a ótica sacerdotal. Mas o livro de Levítico ele não é composto só por sacerdotes. Os princípios de santificação do povo de Deus, a partir do Antigo Testamento, estão contidos no livro de Levítico. Então a igreja hoje ela entende muito pouco de santidade e de santificação porque ela olha muito pouco para Levítico. E nós não estamos aqui dizendo que nós temos que viver a vida ritualística de Levítico, mas os princípios são os mesmos. Os princípios éticos, morais e religiosos de Levítico, eles não mudaram, eles não foram revogados por Cristo em aspecto nenhum. Do contrário, Cristo vivenciou esses aspectos na sua própria vida e nos mostrou que é possível viver uma vida cristã pautada nesses aspectos. Então é necessário estudar o livro de Levítico em seu próprio contexto. O livro de Números ele vai proporcionar à igreja, observando o seu contexto, experiências profundas com Deus. E nós não estamos aqui para exaltar aquilo que nós chamamos de teologia da experiência.
A teologia da experiência é uma teologia que tem sido muito divulgada nos últimos dias, semelhante à teologia coaching, tem prejudicado bastante a igreja. É uma teologia que supervaloriza a experiência do humano e desvaloriza a experiência escriturística. Então, quando nós falamos em olhar o livro de Números e contemplar as experiências do livro de Números e aplicá-las sobre a nossa vida, nós não estamos exaltando a teologia da experiência. Do contrário, nós estamos convidando a igreja a olhar para a experiência que o povo experimenta com Deus no livro de Números e buscar viver uma experiência de tal forma pelo estudo da palavra do Senhor. Então nós não estamos supervalorizando a experiência, nem exaltando a experiência de ninguém. Nós queremos ter as nossas próprias experiências, mas para isso precisamos estudar a palavra do Senhor. Deuteronômio, à luz do seu próprio contexto, é fortalecer as bases doutrinárias, pedagógicas e educacionais da igreja moderna. Se a igreja moderna ela passa por uma crise hoje, nós podemos dizer que a igreja moderna ela não passa pela crise de avivamento, como muita gente fala. A igreja moderna ela não passa pela crise de avivamento. A igreja moderna ela passa pela crise educacional, pela crise de ensino. O avivamento ele vem através do ensino da palavra. Em momento algum da escritura aconteceria um avivamento se não fosse pela exposição da palavra. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos uma dificuldade gigante de ensino. A qualidade do ensino é ruim, né? E as pessoas elas não têm um apego pelo ensino. Os cultos que são um pouco mais frequentes são os cultos de oração. São cultos que têm outros tipos de atividades, são louvorzões, são cultos onde há momentos de adoração, como nós costumamos enfatizar dentro da igreja, mas os cultos de estudo, os cultos de ensino, eles são praticamente vazios. Não é divulgado na igreja que a igreja precisa estudar. Deuteronômio ele vem para acabar com isso. Deuteronômio ele vem para fixar na cabeça da igreja a necessidade de estudar, de memorizar, de relembrar a palavra do Senhor e de estar sempre mastigando essa palavra. São realmente das vacas, o livro de Deuteronômio. É você colocar a palavra de Deus na boca, ficar mastigando, 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 e você engole e volta. E fica remastigando aquilo ali, para que aquilo ali seja fixado na sua mente e não saia, em hipótese alguma. Então é necessário trabalhar esses aspectos dentro da igreja moderna, para que a igreja moderna ela venha a se apegar um pouco mais ao estudo da palavra. E para isso nós precisamos observar o Pentateuco à luz do seu próprio contexto. Então, primeiramente, trazer a igreja para a perspectiva do Antigo Testamento. Em segundo lugar, trazer a igreja para a perspectiva histórica do Pentateuco. Em terceiro lugar, trazer a igreja para a perspectiva contextualizada do Pentateuco. Estudar cada livro na sua própria verdade, na sua própria essência. Com relação a isso, eu lembro os irmãos que a Escritura ela não trabalha com conceitos. Então, eu não posso mostrar para a Escritura o conceito do Gênesis. Não existe conceito na Escritura. A Escritura trabalha com verdade. Conceito ele é mutável. Eu posso ter um conceito sobre azul hoje. E amanhã o que eu acho que é azul pode não ser mais azul. É mutável. Conceitos são mutantes. Mas verdades não. Verdades são imutáveis. Então nós temos que trabalhar o que a Bíblia chama de convicções. E é o que a Escritura nos apresenta. A Escritura nos apresenta convicções. Convicção sobre a fé, convicção sobre a salvação, convicção sobre a santificação, convicção sobre o contexto de cada livro. Esse livro não foi escrito diretamente para mim, se aplica na minha vida, mas ele tem um contexto, ele tem um pano de fundo, e esse pano de fundo deve ser respeitado. Tá ok? Vamos lá continuar? Em quarto lugar, o que é que nós precisamos estabelecer para o estudo do Pentateuco na igreja moderna? A igreja moderna ela precisa aprender a olhar para o Pentateuco como fonte doutrinária para a igreja. Nós olhamos para o Pentateuco como ponte para uma recapitulação do Antigo Testamento. Olhamos para o Pentateuco como ponte de ligação entre a história da Escritura e a história da igreja. Nós observamos o Pentateuco como o seu próprio contexto sendo aplicado no dia a dia, e nós precisamos observar o Pentateuco como fonte doutrinária para a igreja. Eu acho interessante que todas as igrejas hoje, e eu fico preocupado com isso, quando elas querem trabalhar aspectos doutrinários, até mesmo as confissões, para trabalhar aspectos doutrinários, elas olham para os escritos de Paulo. E, infelizmente, os teólogos liberais, eles metem o pau nos teólogos confessionais por conta disso. Porque é como se fosse defensoria de um escrito humano, porque é um escrito meramente de Paulo. Nós enxergamos que os escritos de Paulo são inspirados pelo Senhor, mas nem todas as pessoas compreendem dessa forma. E nós precisamos entender que os escritos de Paulo, eles são embasados no Pentateuco. Os escritos de Paulo são embasados no Antigo Testamento.
Então, há necessidade da correlação com os escritos de Paulo, obviamente. Há necessidade de um estudo dos escritos de Paulo para trabalhar a doutrina dentro da igreja, é claro. Mas quem foi que disse que para trabalhar predestinação, presciência, para trabalhar eleição, para trabalhar graça, para trabalhar expiação, para trabalhar santificação, eu preciso olhar meramente para as cartas de Gálatas e Efésios? Nós precisamos e podemos e devemos trabalhar tudo isso olhando para o Pentateuco, que é a base escriturística. A Torá é a lei judaica. É o que nós temos de primícia da palavra do Senhor. Então nós trabalhamos esses pilares doutrinários à luz do Antigo Testamento. Vai dar um pouco mais de trabalho, é óbvio que vai dar trabalho, mas tudo isso que nós citamos aqui está contido na luz do Pentateuco, no conteúdo do Pentateuco. Mas nós pegamos o Pentateuco desde o Gênesis, nós vamos falar ali de um Deus que planeja todas as coisas antes da fundação do mundo. Então a soberania de Deus ela não é relatada por Paulo, a soberania de Deus é algo que é relatado na Escritura. Os aspectos doutrinários das cartas de Paulo, elas não são mencionadas pelo próprio Paulo. Paulo vai trabalhar na situação de cada contexto. Na Bíblia, tudo isso é divulgado de modo geral. Então a própria Bíblia ela vai falar dos seus próprios assuntos. Não é Paulo que vai falar dos assuntos com relação à doutrina na Escritura. Aqui que nós chamamos de doutrina está muito claro no conteúdo escriturístico. Então a igreja ela precisa compreender que isso não surge com Paulo. Isso não surge com a igreja de Jerusalém. Isso ganha muita organização com Paulo dentro das igrejas do Novo Testamento. Ganha. Mas tudo isso é trabalhado desde o Antigo, a partir do Pentateuco. O próprio Deus ele começa a estabelecer esse vínculo com o seu povo. E o próprio Deus é quem se encarrega de doutrinar o seu povo. Aqui no Pentateuco. Do Pentateuco, Deus ele vai passando essas orientações para o povo através de homens. Moisés, ele doutrina o povo. Os profetas vão continuar esse papel de doutrinação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver ali aquela repaginada doutrinária completa que Cristo dá e o que caracteriza a igreja de Atos. Na igreja de Atos, nós vamos ver os apóstolos como base doutrinária para essa igreja. E ali, a partir daí, nós vamos ver Paulo ganhando cena. E os escritos de Paulo, eles parecem que são colocados em superioridade aos escritos de Pedro. E não existe essa superioridade na Escritura. Toda a Escritura é inspirada e deve ser usada para ensino e para conhecimento da igreja. Então nós não podemos desprezar o Pentateuco. Do contrário, nós precisamos colocá-lo na posição que lhe é de direito, a posição de primazia. Até as próprias confissões, elas precisam olhar um pouco mais para o Pentateuco. Os teólogos confessionais precisam olhar um pouco mais para o Pentateuco. Nós não vamos nos tornar judeus, irmãos, porque nós estamos olhando o Pentateuco. Nós não vamos perder a nossa fé porque nós estamos olhando o Pentateuco. Nós não vamos ter problemas porque nós vamos olhar o Pentateuco. Em hipótese alguma. O estudante da Escritura ele tem que ter noção de que pela fé ele vai compreender a palavra de Deus na sua totalidade. Então pela fé ele precisa estudar a totalidade da palavra de Deus. Ok? E por fim, o último aspecto que nós queremos destacar hoje é com relação à aplicação do Pentateuco na vida da igreja moderna, é a valorização do ensino do Pentateuco ao ponto de tirar aplicações pessoais para a vida da igreja. Como nós mencionamos ao longo da aula, nós precisamos não só de pregação expositiva hoje, nós precisamos de ensino expositivo dentro das nossas igrejas. E um dos pilares do ensino expositivo não é só a exposição histórica e contextual do assunto, mas também a aplicação desse assunto na vida particular, na vida pessoal. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de usar o Antigo Testamento para aplicação pessoal. Nós achamos que o Antigo Testamento é algo antiquado, né, que não pode nos fornecer base para uma vida sadia hoje, na modernidade. E isso é um mito, um grande mito. Se nós pegarmos todo o conteúdo do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, nós vamos ter ali bases incríveis para aplicação na nossa vida. Nós temos que pegar Gênesis e Deuteronômio e começar a observar o conteúdo dos livros e enxergar que a igreja moderna ela pode absorver muita coisa desse conteúdo. Nós vamos ter princípios de educação familiar de Gênesis a Deuteronômio. Nós vamos ter princípios de educação relacional de Gênesis a Deuteronômio, falando de conjugalidade realmente. Nós vamos ter princípios de relação social de Gênesis a Deuteronômio. Nós vamos ter os princípios religiosos de norte para a igreja que nós precisamos aplicar sobre a nossa vida. Nós vamos ter os princípios de vida cristã
de Gênesis a Deuteronômio, que precisam fazer parte da nossa vida hoje. Tudo isso fora santidade, santificação, tudo isso fora adoração, culto, devoção a Deus, obediência, idolatria, consagração ao Senhor, intimidade com Deus, dependência de Deus. Nós temos N aspectos que são aplicáveis à nossa vida prática hoje. Nós não estamos agora falando nem de história, nem de teologia, não estamos falando de contexto nem de doutrina, nós estamos falando de aplicabilidade. Tudo isso é imensamente aplicável sobre as nossas vidas. Nós vamos ter grandes lições no Pentateuco em como sobreviver às crises, em como sobreviver às adversidades. E nós usamos muito pouco isso na igreja moderna. Nós enfatizamos textos muito batidos, muito conhecidos da igreja, que talvez não tenha quase mais nada para tirar. E nós usamos como desculpa um texto fora de contexto. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. O texto nunca disse isso, né? O texto diz que a misericórdia do Senhor se renova. E se a gente prestar atenção no texto, o texto vai ser bem incisivo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se as manhãs. Grande é a sua fidelidade. O texto não está falando de misericórdia se renovando cada manhã, porque as misericórdias são inesgotáveis. O texto está falando de misericórdia e fidelidade. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se as manhãs. E isso é parte da fidelidade do Senhor. Então a gente usa um texto fora de contexto para dizer que a palavra se renova, para dar base à falta de estudo da igreja. Ah, não, eu li essa palavra hoje, mas daqui a pouco eu vou ler a mesma palavra e Deus vai renovar essa palavra no meu coração. Pode até renovar. Ele pode até falar de uma forma diferente no meu coração, pode. Mas isso me dá base para não usar mais nada na Escritura? Não, eu não estou daqui defendendo que a gente não precisa pregar nos textos conhecidos. Do contrário, precisamos pregar neles também. João 3,16, nós temos péssimas mensagens por aí, precisamos resgatar a mensagem de João 3,16, a mensagem de salvação, mas também de condenação para aquele que não crê. Nós temos boa mensagem no Salmos 23, mas temos horríveis mensagens no Salmo 23, então precisamos consertar o contexto do Salmo 23, mas precisamos expor o Pentateuco. O Pentateuco em si, Gênesis, nós temos boas mensagens na vida de Abraão e na vida de José. Pouquíssimas na vida de Jacó. Quase nada em Noé. Em Adão, só falando sobre o pecado. Não tem mais nada que se aproveite na vida de Adão. Né? No Êxodo, nós não temos nada mencionado acerca de Faraó. Mas as mensagens do Êxodo são muito, muito incisivas para a Páscoa, muito incisivas para Moisés. Mas a gente não tem nada com relação ao próprio Faraó, que nos ensina muita coisa no livro de Êxodo. E assim sucessivamente. O livro de Números ele é conhecido pelo livro que a jumenta fala. Não tem mais nada de números que se aplique na nossa vida nos dias de hoje. Ou a bênção sacerdotal, né? Lá do lado de Números. Então tem muita coisa para se aproveitar no Pentateuco. E a igreja tem perdido esse conteúdo. Tem tanta coisa na Escritura para a gente estudar. A Bíblia é uma fonte de estudo inesgotável. Nós não conseguimos tirar tudo de conteúdo da Escritura, então nós precisamos abastecer ainda mais a igreja de estudos escriturísticos, bíblicos e usar o Pentateuco para trazer palavras para a igreja. Então eu estimulo os irmãos a continuarem estudando o Pentateuco, eu estimulo os irmãos a levarem o Pentateuco para dentro das suas igrejas, a convidarem os irmãos a fazer a leitura do Pentateuco, a trabalhar culto de estudo, trabalhar a escola bíblica, o Pentateuco. Nós precisamos, irmãos, renovar a palavra do Senhor no coração da igreja. Entender com a igreja que a Bíblia deve ser estudada na sua totalidade. Sair um pouco da nossa zona de conforto. Sair um pouco da comodidade que nós temos de ficar estudando textos repetidos e repetidos. E usar como desculpa, né, que ainda tem muita coisa para ser retirada dali. Tem, mas tem muita coisa para ser retirada de uns lugares que a gente não observa na Escritura. Então, convido vocês nessa aula a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, pegar o Pentateuco, dar uma lida boa no Pentateuco, dar uma estudada boa no Pentateuco. Vamos se dedicar, vamos continuar o estudo teológico. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então o estudante de teologia ele não pode ter medo de estudar não, muito menos preguiça. Então a gente tem que continuar a caminhada, entendendo que estudar a Escritura na sua totalidade vai me abençoar como pessoa, vai me abençoar como cristão, vai me abençoar como estudante de teologia e vai abençoar ainda mais a casa do Senhor para o desenvolvimento da fé na igreja, para a melhoria da participação da igreja na sociedade e para, caso Cristo não volte, a garantia de uma igreja sólida no meio de tempos difíceis. Tá ok? Deus abençoe vocês e assim nós vamos continuar o estudo da palavra do Senhor. Todos juntos. Grande abraço.